No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Olá, eu sou o Disney de Paula e estamos de volta com mais um podcast Mineral. Agradecendo sempre aos nossos apoiadores, a FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso, a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável, e o Instituto Somos do Minério. Lembrando que o nosso podcast também vai ao ar através da rádio Folha FM todos os sábados, aqui em Peixoto de Azevedo. E hoje o assunto é o travamento pela Receita Federal da exportação de ouro no Brasil. Para falar sobre esse tema, estamos recebendo aqui hoje o advogado Valmor Brem, especialista em direito minerário. Valmor, é uma satisfação recebê-lo aqui pela primeira vez no nosso podcast. Obrigado, Disney, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês num setor desse, num evento que nós tivemos, que vocês fizeram, que foi a Expo Minério, e agora estando aqui para debater um pouquinho sobre a mineração e as consequências que vêm ocorrendo na exportação do ouro. Primeiro, dizer que a sua participação na Expo Minério trouxe grande conhecimento, principalmente com o tema lá a respeito da mineração na faixa de fronteira, que é um assunto pouco debatido, né? E realmente trouxe uma luz aí para quem pretende e tem interesse de minerar também nessa faixa de fronteira. Mas o assunto aqui hoje é essa questão da lentidão da Receita Federal na exportação de ouro no Brasil, que já vem acontecendo há cerca de 60 dias. Como é que você está acompanhando isso? A exportação do ouro brasileiro, ele tem um trâmite que vai desde a compra até chegar na exportação. Então, o ouro é um minério raro, difícil de se obter, e além da sua obtenção, sua comercialização e exportação. A exportação vinha ocorrendo normalmente. Mas o que ocorreu? Que de uns tempos para cá, a Receita Federal vem travando a exportação, sem justificativas. Tem material parado lá há mais de 3, 4 meses, e isso daí vem causando uma insegurança no setor, a redução do preço e a lentidão em perdas de emprego e geração de renda. Se nós pegarmos região de Peixoto de Azevedo, já fechou várias mineradoras. Aqui em Poconé, em Nossa Senhora do Livramento, chega final de ano, todas as mineradoras ou que trabalham pelo regime de portaria de lava garimpeira, elas vão parar normalmente e já estão sinalizando que algumas não vão retornar, porque não está pelo preço que ocorreu, ou seja, nós estamos tendo uma mudança. Nunca ocorreu ter mais oferta do que procura, sempre teve mais procura do que oferta. E isso vem derrubando o preço, a lentidão, o dinheiro sumiu do mercado e assim vão fechar. Pelos nossos cálculos, devem fechar em torno de só na região, na cidade de Poconé ali, umas 1.000 vagas, que talvez não retorne, e não retornando isso, cada emprego direto gera em torno de 5 a 6 empregos indiretos. Mas o pessoal fala, mas tudo isso porque só nós temos quem fabrica o martelo, aquele que fabrica o jogo de martelo, óleo diesel, alimentação. Então é uma cadeia muito grande. Então vai ser muito impactante, muito preocupante, não só para a atividade, mas sim para o município, que vai agravar uma situação. Mas qual é a motivação para essa não liberação da exportação? A Receita Federal não dá um motivo. Você manda o material para exportação, entra, eles passam, muitas vezes dá para o canal vermelho, fala que está em análise, se apresenta-se a documentação e eles não dão uma justificativa de segurar tudo isso. Isso daí, Disney, vem causando um problema inverso. O Brasil sempre, muitas vezes, se você olhar assim, teve algumas operações em Roraima, em outros locais, que vinha muito ouro da Venezuela para o Brasil. Hoje, o ouro legal, ele não vai para esse caminho de exportação, ele vai para o caminho ilegal. A Venezuela, ela tinha os embargos americanos, os americanos tiraram alguns embargos da Venezuela. E hoje eles andam também comprando ouro, petróleo da Venezuela. Esse ouro brasileiro está saindo pelas fronteiras.
Antigamente saía pelo Uruguai e hoje está saindo realmente pela Bolívia e pela Venezuela. Está saindo ao contrário, nós estamos perdendo. Então, segurar na ponta um ouro que realmente que vai para exportação é um ouro legal, que tem sua origem totalmente controlada, a mineração ela é muito controlada, as DTVMs, as empresas têm compliance. Para você passar num compliance numa DTVM, só falta ele te perguntar que dia que você casou. Então, eles fazem uma análise de quando tem sua licença ambiental, sua PLG, quantidade de funcionários, equipamentos, cava, localização, olha a vida pregressa dos donos das PLG, quem trabalha, quem é os parceiros, quem está trabalhando, ou seja, tem uma rastreabilidade feita por ele. A nossa legislação não tem uma legislação que tem uma rastreabilidade, mas o próprio setor vem se controlando para seguir a legalidade. Mas a Receita Federal, única e exclusivamente, trava, sem fundamentos nenhum. E outra coisa, não cabe a Receita Federal fazer este procedimento. Não, esse ouro é legal ou não é legal, eu quero origem ou não quero origem. Isso é competência da Agência Nacional de Mineração e da Polícia Federal. Então, ela está usurpando competência de outros órgãos e, assim, prejudicando o Brasil. E qual seria a saída jurídica? A saída jurídica aí cabe a cada empresa que está lá entrar com uma medida judicial ou mandado de segurança ou algum questionamento que não cabe a eles, questionamento se está toda a documentação legal de exportação. Mas se origem do senhor, de onde veio, do que veio? Já tem toda a documentação lá. Mas pode ser que isso... Não, isso cabe já ao ANM e a Polícia Federal, se eles acharem que tem alguma coisa legal, e fazer a investigação. Mas hoje isso daí, vamos falar assim, é zero. É um risco zero que está causando extremamente um dano enorme. É um dano social e econômico, né? Além do dano social e econômico. Quem são os principais estados prejudicados? Pará, Mato Grosso e Mato Grosso. São os grandes estados prejudicados. Se você olhar na pauta de exportação do Mato Grosso, se eu não estou enganado, 760 milhões é o total das exportações. 740 milhões é só referente ao ouro. Então, isso daí vai gerar um caos social maior. Já está gerando, né? Não, já gerou um caos social maior do que eles estão falando em preservar. Preservar o quê desse material? Se todo vem da maioria da região aqui de Poconé, Nossa Senhora do Livramento, Peixoto de Azevedo, que é uma área totalmente controlada. E a origem é legal. Se o ouro chegou até lá, veio aqui da Baixada Cuiabana, que tem toda a licença ambiental, licença da ANM, Peixoto de Azevedo, que é exemplo também, Mato Grosso é exemplo em legalidade na extração de ouro, e eles acabam travando esse ouro legal em detrimento da questão de barrar a ilegalidade. Mas a ilegalidade não vai parar na mão deles. É que nem você falou, o ouro ilegal está sendo encaminhado, sai para fora do Brasil pelas fronteiras. Né? A nossa burocracia criaram mais uma burocracia, mais um entrave, leva à ilegalidade. Vamos falar assim, vamos cair na prática. A pessoa precisa pagar as contas dela. Não estou falando que o pessoal faça, mas de alguma forma ele precisa liquidar esse ativo para pagar suas contas. E vai gerar um caos social em tudo. A nossa burocracia na mineração ela é muita. A atividade minerária ela é a atividade principal da nossa sobrevivência da atividade moderna. Hoje, igual aqui nesse estúdio, eu vou falar que, tirando essa mesa, que é madeira, o restante tudo vem da mineração. Gesso, da mineração, o reboco, que vem da cal, vem o cimento, vem a areia. Os eletrônicos que a gente está usando aqui. Então tem tudo. O celular tem ouro. O pessoal fala, mas não tem. Não, tem ouro no celular. Na sua aliança de casamento tem ouro. Mas é que a gente não vê. Os únicos minerais que nós consumimos mais constantemente é a água e o sal. Então esse sim a gente vê. Mas a mineração é essencial. Nós não vivemos no mundo moderno sem mineração. A mineração é impactante? Ela é impactante. Você vê ali. Mas ela recupera a atividade mais controlada, que você sabe como começa, como se desenvolve, como vai terminar, como vai ser recuperada.
e como você vai monitorar essa recuperação. No Brasil, ele ocupa 0,5% do território nacional. A agricultura, 7%. Nós representamos 20% da pauta de exportação e 4% no PIB. Isso usando 0,5%. Dados atualizados da Metamate é que hoje no Mato Grosso, desde que começou a exploração, deu 0,11% do território usado para mineração. Então, isso e o tanto de emprego, renda gera. Você vê o impacto, mas depois vai se recuperar, ele vai. Diferente, igual eu falo assim, dá um exemplo, qualquer indústria. Qualquer indústria ali. Vamos dar como exemplo aleatório, um curtume. Então, teve o gado, matou o gado, você veio e fez o curtume, você sabe que aquela atividade vai terminar. Mas ela vai fechar. Mas você não sabe quando que ela vai fechar, que dia que ela vai fechar, ela vai estar ali. Pode ser cíclico, daí a pessoa para. A mineração não, você sabe quando ela tem começo, meio e fim, ela tem vinda, ela tem uma safra. Porque a mineração é bem finito, né? Finito, então igual a gente fala, ela tem uma única safra. Mas ela gera muita renda, emprego e desenvolvimento. Eu não gosto de mineração. Eu já vi muita gente falando. Falei, então você tem que... Desculpe o termo. Não pode nem voltar para a Era da Pedra, né? Não, começo da civilização. Você tem que morar embaixo de ir para o meio da selva e morar do agrosustento ou nômade, porque sem isso você não vive. Exatamente. Agora, é interessante que nessa discussão, o governo do estado está fazendo pressão na Receita Federal, políticos de Mato Grosso, também de outros estados, o que mostra que a mineração está tendo um olhar diferenciado também da classe política, que é quem faz as leis que regem o nosso país. Nós temos que parabenizar aqui o estado do Mato Grosso, principalmente através da Metamate, que ela vem fazendo um trabalho ímpar no Brasil. Tem que aplaudir o Juliano Jorge, lá depois que ele assumiu, principalmente na regularização das atividades da garimpeira, principalmente das locais consolidados. Vamos pegar Juruena, vamos pegar Peixoto ali, mas Peixoto já era bem mais organizado. Mas foi a Metamate que organizou o início. Através do Antônio João, que merece realmente o nosso reconhecimento pelo trabalho ímpar que fez lá em Peixoto de Azevedo. Tem feito agora mais para a região norte lá, Juruena, né? Porque também a Metamate fez um trabalho muito forte com a questão da garimpagem ali em Aripuanã, né? Organizou o setor lá. Foi o primeiro caso e melhor, bem sucedido. Inclusive em parceria com a ANM. Fizeram um termo de ajustamento de conduta, está indo. Então, um lugar que tinha um caos social, arrumou. Agora, era um lugar que havia muitas mortes, muito problema. Hoje em dia, não está legalizado. Ninguém quer trabalhar de forma ilegal. Infelizmente, é a nossa burocracia. A legislação mineral ela é muito complexa. Ela foi feita uma para 10 para Vale, para o senhor José, que vai trabalhar de garimpeiro ali. É a mesma. Ela tem que setorizar, tem que diferenciar o sistema tanto na ANM quanto na regularização ambiental. Teve um julgamento no STF esses tempos atrás, de uma legislação do Estado da Bahia, que fala, tem que não tratar todos de formas iguais, tratar os desiguais na forma da sua desigualdade. Se a atividade dele é menos impactante, é menos simples, é mais simples de recuperação, tem que facilitar. Por quê? Para tirar da ilegalidade. Ninguém quer trabalhar ilegal, ninguém quer ser ilegal. Exatamente. E a gente observa que tudo o que está acontecendo esse ano, está havendo uma pressão maior de fiscalização em torno do garimpo ilegal. Mas o governo ele esquece que o garimpo ilegal existe, como o senhor falou, por falta de legislação. Porque o garimpeiro ele tem a dificuldade de buscar uma legalização na ANM, no caso aqui de Mato Grosso, na SEMA, passar por toda essa burocracia para ele poder trabalhar legalmente. Para isso, ele tem que buscar uma cooperativa e trabalhar associado à cooperativa que tem todo um corpo técnico que vai oferecer essa situação para ele. Mas se o governo não oferecer condições, até a gente falou isso lá na Expo Minério, de ter tipo uma EMPAER, mas a EMPAER do garimpeiro, de ensinar para ele todo o trâmite da garimpagem legal, porque o pequeno ele sempre vai existir.
Vamos lá. Termo garimpo, garimpeiro e atividades ilegais. Tem uma diferenciação. É uma diferença muito grande que acaba usando muito de forma pejorativa. Exatamente. O termo garimpeiro, atividade garimpeira e atividade de extração ilegal. Garimpeiro só é aquele que trabalha numa cooperativa ou tem um título de PLG. E trabalha legal. Legal. E tem uma PLG. Esse é o garimpeiro. Qualquer um se extrai areia, se extrai manganês, se extrai ouro, é usurpador de bem da União. Então, o primeiro ponto que a gente... É extração ilegal. Ele está numa extração ilegal. Nós temos que se policiar e não usar o termo garimpeiro. E a gente se policia direto aqui no podcast, mas acabei falando. Então, o termo garimpeiro, ele tem que ser usado. Porque advogado é só aquele que tem OAB. Então, igual eu dei exemplo, pessoal. Aquele que rouba gado, ele é agropecuarista? Não, ele é ladrão de gado. Tem gente que... mas você falou que o pessoal leva... Não, leva a ilegalidade. Então, não podemos. Se a gente não começarmos a fazermos isso, vai desmistificar. Então, aquela atividade que foi feita lá no Pará, no Mato Grosso, o garimpeiro fez... Não, calma lá. Quem trabalha na legalidade tem investimentos. Ele não vai deixar acontecer um dano ambiental, porque ele não vai parar seu sustento. O que está ilegal é o contrário. Como qualquer atividade, extração de madeira, ou gado, ou soja, o cara vai tirar o máximo que puder na área até parar a atividade dela. Então, esse é um extrator ilegal. Em termos legais, assim, é um bandido. Tá? Mas ele é porque... não, você está falando que todo garimpeiro é bandido. Eu falei, não, ele está naquela situação por causa de um governo, de uma política pública nacional, isso não é... Tem que ver que não tem nada a ver com estadual, isso é uma política nacional, política de mineração não é local, ela é nacional, que esquece do minerador. Se a gente pegar na década de 80, 90, a agricultura era mal vista. Não, é poluidor, é degradante. Aí no Paraná, em áreas caídas, começaram com o órgão do estado do Paraná, a Emater, vamos fazer curvas de nível, aterramento, recuperação, plantio direto. Então, hoje todo mundo foi desmistificando aquilo lá. É o mesmo que nós temos que fazer com o garimpo. Exatamente. E com a atividade minerária. Não. O que é ilegal e não vamos colocar todo mundo dentro do mesmo cesto. Vamos separar e vamos tratar diferenciado. É igual essa operação midiática da Polícia Federal com minério de mercúrio aqui no Mato Grosso. Me desculpe, isso daí, trazer um avião gigantesco, uma empresa que trabalha legalmente... Aonde está na legislação que é proibido comercializar e vender mercúrio? Não, proibido é você exportar ou não, mas você pode recuperar. Você tem. O mercúrio utilizado, eu vi uma reportagem, não foi nem uma reportagem, foi numa operação da Polícia Federal que eles colocaram que numa extração de 1 quilo de ouro você usa 2,4 kg de mercúrio. Eu não sei de onde eles tiraram uma doidura dessa. O mercúrio, hoje em dia, como todo mundo sabe... Ele é utilizado, mas primeiro vamos falar na atividade da Baixada Cuiabana. Você extrai, você moe, passa pelo moinho martelo, passa pela uma centrífuga, segura um tanto vai para o moinho bola, reduz novamente, centrífuga. Então você tira milhões de toneladas, resume em poucos mais de 300, 500, 1 tonelada, joga o mercúrio, você recupera, aí você vai para uma destilação. Quem fez escola e tinha área de química, o recuperador C ferve o mercúrio, a bola amalgamada. O mercúrio ele é mais volátil, ele vai evaporar. Usa a retorta e a retorta faz todo esse processo e recupera o mercúrio. Resfria ele e ele vai pegar. É o mesmo sistema usado do alambique de pinga. Então, se você pegar é o mesmo sistema. Então, e o que é a perda lá? Existe uma perda, mas a perda não chega a 2%. É mínima. Então, você vai trabalhar com 1 quilo, vou falar, se você tem 10 quilos de mercúrio, você vai trabalhar no mínimo uns 10, 20 anos com aquele ali. Então, é uma coisa que desmistifica. Mas tem no Pará. Mas isso é época antiga, que o pessoal usava de qualquer jeito, o mercúrio era barato. Então, isso que tem não é de agora. Isso veio de uma época que não tinha fiscalização. É o que eu falo, a fiscalização tem que ter. O Brasil desenvolve muito projetos. Projeto disso, projeto aquilo, você vai lá, aqueles calamaços de 1.000, 2.000, 3.000 folhas. E cadê a fiscalização? Tem que ser ao contrário. Nós temos que facilitar e fiscalizar mais.
Então, você faz o projeto? Ah, não, eu vou fazer 3 barragens. Você vai lá, vai fazer. A hora que vai ver na empresa, não tem. Não, vamos fiscalizar. Ninguém quer. A fiscal, quando bate no bolso, todo mundo faz igual. Então, vamos mais em campo. Você vai fazer o projeto tal. Ah, não, você fez? Assumiu. Chegou lá, não tem trava. A hora que ele vai ver, hoje, qualquer atividade, que vamos falar assim, hoje quem pensa em atividade garimpeira, aquela manual na bateia, esquece. Não existe mais. Modernizou. Hoje são pequenas mineradoras, mas não existe um regime no Brasil para essa atividade. Então, colocaram todo, desde aquele que mais simples, que era o de antigamente, até hoje essa atividade, que é eu falo que é uma micro mineradora, ou uma mineradora de pequeno, médio porte, pelo tanto que movimenta. Está todo mundo na PLG. Está todo mundo na PLG. Então, tem que regulamentar. Tem que mudar. E outra coisa que fez foi, em 2013, foi alterada a legislação de comercialização do ouro. Então, o ouro, antigamente, poderia ser comercializado com qualquer bem mineral. Se for lá na atividade de PLG, na lei de PLG e na lei de cooperativismo, de mineração, então ela pega diamante, cassiterita, ouro, prata, então todos os minérios. Ela fala que você pode comercializar seu minério diretamente com quem você quiser. O ouro é a legislação, então nós temos a legislação especial da mineração, nós temos a legislação especialíssima da atividade garimpeira e temos a legislação mais especial ainda, que é a da comercialização do ouro a partir de 2013, que criou o ouro. A lei de 2013 fala que o ouro extraído sob qualquer regime, deve ser vendido por pessoa física, detentora de PLG, ou pela uma pessoa jurídica com nota e com empresas autorizadas pelo Banco Central a efetivar a compra. Lá não fala que é só PLG. Então, a ANM fez uma interpretação restritiva em prejuízo ao pequeno minerador. Então, já que quer aplicar a legislação, vamos aplicar para todas as empresas, vamos aplicar para essas multinacionais canadenses, que a maioria no ouro é canadense, que chega, tira, exporta e manda tudo, e esse dinheiro fica lá fora, que o lucro fica lá, diferente do da PLG. O dinheiro vem para o exporta o minério, igualzinho, e volta. Só para dar um exemplo, Minas Gerais é o número 1 de extração mineral. Se juntar o estado, todo o ouro extraído no Mato Grosso, de PLG e de concessão de lavra, e do Pará, não dá o que vende o estado de Minas Gerais. Esse ouro todo vai para a grande nacional fora. E esse dinheiro da receita, do lucro, vai ser distribuído pelos seus investidores. Ao contrário que não, que vem aqui. Então, e a maior produção de ouro é feita por pequenos. Se você for ver lá na ANM, tem esses dados. De que a maioria do ouro produzido no Brasil são por pequenos e médios mineradores. Os grandes têm uma fatia muito pequena, menos da metade. E uma coisa que chama a atenção, você falou sobre essa questão da operação da Polícia Federal, Operação Hermes, já foi a primeira fase, segunda fase. Você deve ter mais conhecimento que eu nessa situação. Mas o que chama a atenção é que a empresa que vendia o ouro, o mercúrio, ela vendia com nota fiscal. Para mim, que estou comprando, é igual ir no supermercado comprar um produto e receber a nota fiscal. Dali para trás, como que ela chegou no mercado, não é culpa minha. E a gente está observando aí decisões recentes da Justiça que está devolvendo os bens que foram bloqueados para pessoas que compraram de boa fé, mostraram a nota fiscal e foram parar na mídia de forma negativa, sendo que as pessoas não tinham realmente culpa nessa situação. Então, esse tipo de operação acaba maculando cada vez mais a mineração no Brasil. A mineração é muito mal vista. Isso é muito mal vista. E a nossa legislação federal fala o princípio da boa-fé objetiva. No Brasil está se invertendo. Você falar que você é um minerador, não, você tem que provar que você é honesto. Não. Quem tem que provar que eu estou errado é a polícia. Se eles acham que eu estou errado. Então, é o que você falou. Eu comprei todos os bens, estou com atividade, estou todo legalizado, está todo documentado. Comprei de uma empresa que tem licença ambiental, que tem todo... Então, eu presumo que ele está trabalhando de boa fé. Eu não sou investigador. A empresa não é investigada. Outro tema também, que é interessante, que poucos analisam, eles classificam que o minerador que vende o minério de ouro para qualquer pessoa que não seja uma DTVN, ele estaria cometendo crime de usurpação de bem da União. Estou falando do legal, não do ilegal. Tá? Do legal. Se você for na legislação que estabelece a usurpação de bem da União, fala assim, aquele que comercializa sem autorização
ou em desacordo no título minerário. No título minerário não tem nenhuma obrigação de você comercializar o ouro com uma DTVM. Você pode extrair e exportar direto. Não, como é comercializar direto. Existe uma obrigação civil, administrativa, que fala lá na lei. Sim. Mas não é um crime, é uma figura atípica. Como vamos falar assim, trazendo para o português. Você lembra que antigamente tinha aquela lei, proibido fumar? Mas antigamente não tinha... Não tinha uma regra. Não tinha pena nenhuma. Então não tem. Então existe uma legislação, para mim é uma legislação penal em branco. Por quê? Ela fala assim, você proibido, teria que estar lá no título assim, obrigação, você não pode extrair tantas toneladas. Vamos falar na guia de utilização. A guia de utilização fala, você pode extrair tantas mil toneladas. Então, em desacordo com o título, se fala que eu posso extrair 50 mil e extrair 51, foi em desacordo com o título. Certo. No título de PLG tem várias obrigações. Extrair só quando tiver licença ambiental, vem as obrigações. Como na LO vem as obrigações, você tem que cumprir A, B, C, D, E. E lá no título não fala. Então é uma capitulação que a Polícia Federal vem fazendo de forma ilegal. Isso já foi reconhecido por uma decisão do TRF3 de uma juíza federal em São Paulo. Falou, opa, não. A legislação fala que ele tem que comercializar com, sem ou em desacordo. Não teve um desacordo, não tem uma obrigação lá. Mas não tem. Não tem. Não tem uma punição. Pode ocorrer outras. Em desacordo também não dá nem no crimes ambientais. Porque não tá, o cara está totalmente ilegal. Você descumpriu uma normativa que fala que você tem que comercializar, mas não tem uma punição. Então, a Polícia Federal vem jogando de forma sistemática uma pena que não existe, criminalizando mais uma atividade legal. Na verdade, assim, a legislação brasileira, quando se trata de mineração, ela é muito complexa. Principalmente mineração de ouro. Então, é uma situação que... Primeiro, a justiça precisa entender como é que funciona esse setor para poder dar uma decisão, e a Polícia Federal também precisa entender. E outra coisa, aparelhar a ANM, que é quem deveria fazer essa primeira fiscalização antes da polícia chegar lá. Porque até a informação que chega para a sociedade não é a ANM que passa, que deveria ser a ANM que dá essa primeira informação de como é que está o cenário da mineração no Brasil. Quem é fonte de informação da mineração de ouro no Brasil é a Polícia Federal. Vamos lá. Eu advogo há 23 anos, 20 anos, única e exclusivamente com mineração. Eu sou do Paraná, tenho 2 escritórios no Paraná e há 3 anos eu abri um escritório aqui em Cuiabá. Por quê? Porque desenvolveu tanto a mineração, regularizando, vem melhorando muito, a gente vê muito melhorando. Cada região, ela tem um problema. Sua especificidade. Tem. Vamos falar assim, cada região tem o seu problema com determinada mineração. A ANM teria que ser, tirando a agricultura, o Ministério da Agricultura, devia ser o que tivesse a maior receita de renda para fiscalização e gerar rendas e empregos. E tem menos. É sucateada. O Paraná, Mato Grosso, 2 funcionários, não tem aparelhagem, não tem nada. Então, é esquecido. Por quê? Porque não dá, vamos ser sinceros, não dá voto. Exatamente. Não dá voto. O que tem que fazer, eu falo para todo mundo, se unir. Ou a classe se une e investe em demonstrar de onde que vem para uma criança, faz a comunicação do setor. Ou mostra e dê divulgação. Porque não adianta eu estar falando aqui para você e o pessoal da mineração escutar. Isso daqui tem que ir para as escolas, falar, aqui está aqui, vamos fazer uma maquete de uma casa e mostrar, tá aqui a lajota, de onde veio a lajota, de onde veio o tijolo, de onde veio, cortar um celular no meio, mostrar, fazer os vídeos igual o agro faz, mostrando, ontem eu estava vendo, o suinicultor da cidade tal, ele não joga na mineração, devolve ao meio ambiente. A mineração também faz isso. Ela tem a maioria tem sistema solar, ela tem a recuperação da água, circuito fechado, recuperação do mercúrio, circuito fechado. Estou falando da mineração de ouro, como outras minerações. Tem que começar a mostrar, porque senão você não vê, você só vê o lado ruim. O bom é, naquele ditado popular, pão comido, pão esquecido. Não adianta você só fazer. Você tem que fazer e mostrar que você fez. Infelizmente, é isso que tem. Então, Paraná tem problema com calcário e areia, Rio Grande do Sul também com calcário, Bahia... Nós fomos lá, em Carnaíba, tem as esmeraldas em Tocantins, ouro também, em Tocantins e Goiás. O Pará tem problema com a mineração
de manganês. E por que tem tudo isso? Burocracia. Única e exclusivamente burocracia, áreas travadas. A guia de utilização, vamos falar assim, saindo um pouquinho do nosso cotidiano aqui. Se eu quiser vender calcário, então tem aqui o Mato Grosso é o maior produtor de calcário e utiliza muito na agricultura. Então eu tenho um projeto novo, eu quero tirar por guia de utilização. Guia de utilização não dá para me vender por uma safra. E é por 3 anos. No lugar de falar assim, não, você quer uma guia de utilização para facilitar a extração do calcário, ou que seja da argila, da areia, da brita, vamos falar uma que necessita, o volume é muito baixo. Então o que você teria que fazer? Vamos transformar esse processo em um processo apartado e vamos facilitar você extrair e comercializar, porque para você não ficar ilegal, ele vai recolher CEFEM, ele vai gerar renda, então ele vai facilitar. Isso a própria ANM pode fazer em autorregular. E não está dando tempo disso. Por quê? Porque só olham para as grandes, que o cara tem tempo para fazer furo, que o cara tem dinheiro para fazer investimento. Não, pequeno, eu quero extrair, vamos falar assim, vamos dar um exemplo, da Marabá, que é uma região que eu conheço muito. Manganês facilita a extração de guia de utilização de volume grande, que vai diminuir. O cara ele não quer ser ilegal, ele não tem dinheiro para fazer um furo de sonda hoje custa R$800. O metro linear, você precisa de no mínimo assim, para não fazer nada, 2.000 metros. Então ele não tem. Mas se você sair vamos falar voltar para o ditado popular, do couro, a correia sai do couro. Se do minério você faz investir, desenvolver, aí vai. Então, isso eu estou falando de 20 anos de experiência na prática. Não é de hoje, não é de ontem. Isso é em qualquer lugar. Isso nós vamos pegar também Rio Grande do Norte, que tem calcário, tem terras raras, no Brasil tem muito minério. Agora está vindo grafeno. Nós não podemos esperar o amanhã. Esse sistema nosso, a hora que você vai falar para qualquer pessoa, que são 5 sistemas de extração, com mais um monopólio, 6, é impensável. Nós temos que ter a legislação para as grandes empresas e para as pequenas empresas. E dividir pequenas e grandes. Essa regulamentação da PLG, que se aguarda da ANM, vai melhorar isso? O que você acha? Da ANM, não. Isso depende de uma mudança legislativa, porque a ANM só vem para regulamentar. Tá? Ok. Então, como a competência federal, não cabe nem aos estados legislar sobre isso. Mas tem como facilitar. Você não tem que mexer num código inteiro. Tem um projeto muito bom de um deputado, acho que o Passarinho, que é do Pará, que é para a regulamentação da comercialização do ouro, está lá parado. Não, o pessoal luta para ir. E um que eu vejo, que eu falo para todo mundo, é o pessoal da pequena mineração. Eu só vou falar agora ouro, porque ouro, mas isso aí pode ser usado por qualquer pequena mineração, manganês, tudo. Vamos trazer essas pequenas mineração para o regime de licenciamento. Igual o pessoal do corretivo do solo trouxe. Igual o pessoal do granito ornamental, das pedras ornamentais. Os caras falam, mas o que é pedra ornamental? Toda pedra que você utiliza natural na sua casa é considerada pedra ornamental. Se não é ornamental, é para uso industrial. Se não é uso industrial, comercial. Isso, o Espírito Santo, ele é um dos maiores produtores de pedra ornamental. Essa regulamentação fez as maiores áreas ilegais do Espírito Santo se tornar um estado legal e aumentar e duplicar a exportação. É uma referência mundial em pedras naturais, o estado do Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais. Mas o que fez isso? Trazendo a legislação, limpando e facilitando. Ninguém quer ser ilegal. Exatamente. Agora, falando dessa questão da ilegalidade e da busca por uma solução para essas questões de legislação brasileira, agora no mês de abril desse ano, o STF derrubou a presunção da boa-fé para a venda do ouro e a responsabilidade por garantir a origem do ouro passou a ser da DTVM. Como que funciona, no seu entendimento, essa engenharia da compra do ouro para chegar na TVM e ela vai comprar e dar a garantia que aquele ouro é legal? É difícil. Eu entendo. Vamos lá, a presunção. Eu quero entender isso. A presunção da boa-fé. E não tem uma linha, não tem uma outra lei para substituir essa. Não. Vamos lá. Tudo já tem presunção da boa-fé, já está não precisaria nem de uma lei para falar que nós já falamos ali da compra do mercúrio. Então, já estão se invertendo. Então, a presunção da boa-fé não precisaria nem estar numa lei, porque já está na Constituição. Todo mundo é inocente, até que se prove o contrário. Isso já está na Constituição. Nem precisaria.
Mas tirar isso daí é um absurdo. Vamos lá. Tudo que é feito no Brasil é feito em escritório, não está no local in loco. Igual eu falei, o único estado que a gente não trabalha é o Acre. O restante eu conheço o Brasil inteiro. 90% dos meus clientes eu conheço a atividade com o que ele faz. Então eu falo de conhecimento. Pará ali eu conheço, andei em Marabá, andei Cripurizinho, Cripurizão. Você foi longe, hein? Eu conheço tudo esses locais de não conhecer a atividade. Começar a abrir uma pista, fechar uma pista, Guarantã. Então eu conheço tudo isso daqui. Esse trecho tudo eu andei de carro e de avião. Então isso eu posso falar de conhecimento. Eles não sabem que o senhorzinho que vai estar lá abrindo, quem conhece mineração sabe o que é uma pista, que vai vir abrir uma pista para extração, ele não tem como ter tecnologia. Ele pega ali, ele quer trabalhar, ele pega, o parceiro dele vai lá vender, comercializar e trazer. Existe em todo o cesto, em toda atividade, não é só na mineração, existe as pessoas corretas e as incorretas. Existiu muito erro, existiu. Mas você tem que começar a limpar esse pessoal, mas não jogar todos como ilegal. Não tem como fazer cumprir. Eu quero fazer rastreabilidade do ouro, tal. Tudo bem, como você vai pedir para o seu José, que está no meio da Amazônia? Hoje tudo bem, tem Starlink, do Elon Musk, mas como você vai fazer o cara emitir uma nota fiscal, que ele vai declarar lá na Receita? É inviável, vai ser a legalização do lugar ilegal. O que ocorreu muito era um ouro que não tinha PLG, mas não tinha o local de extração. Isso ocorreu. Isso tem que ser combatido. Ainda também ocorre, né? Ocorreu. Isso tem que ser combatido. Mas jogar todo mundo na ilegalidade, pensar que todo mundo é bandido, não. É setor que só tem trabalhador. Garimpeiro, não é bandido. Garimpeiro é trabalhador. É um dos caras que mais trabalha. Ele começa de manhã, à noite, se deixar, ele passa 24 horas trabalhando e vai. Todo minerador, ele é empreendedor. E o Brasil penaliza os empreendedores. É verdade. Você falou que conhece Cripurizinho, Cripurizão. Eu também passei por lá. E tem relatos de um projeto que eu trabalhei para atender a Noro, chamado Garimpo 4.0. Foi durante um ano, toda semana, então todo mês, uma vez por mês, numa comunidade chamada Mamual. Nessa comunidade que fica perto do Cripurizinho ali. E nessa comunidade a gente acompanhou o pequeno garimpeiro, passando instruções para ele de como ele trabalha para recuperar o mercúrio, de que forma ele poderia ter mais rentabilidade na produção do ouro. E esse projeto foi muito interessante porque, por exemplo, quando a gente chegou lá para iniciar o projeto, o garimpeiro bateava na própria lavra. Aí o pessoal, os técnicos ensinaram, não, você faz uma piscina com uma lona e bateia aqui. A cada 3 meses você vai repassar isso aqui. Teve garimpeiro que tirou 100 gramas de ouro que jogava fora. Então, essa mudança de técnica de trabalho ajuda muito. Isso que falta para o governo federal fazer, aquela questão de ter um órgão que faça essa educação do garimpeiro para trabalhar, para que possa começar a descriminalizar essa classe trabalhadora. E teve uma situação também de encontrei uma senhora que estava trabalhando há 30 anos no garimpo, saiu do Nordeste, veio trabalhar no garimpo com o sonho de ficar rica. E ela tinha lá um poço que eu gravei um vídeo com ela, ela falava que o ouro que ela ia ganhar para ficar rica e sair dali estava naquele poço. Você vê que o garimpeiro é sonhador, é trabalhador. Aquela história que você contou, cara, trabalha o dia inteiro para poder tirar o sustento. Então, a gente precisa realmente conhecer quem são as pessoas que estão lá, por que elas estão lá e dar apoio, porque na maioria das vezes são trabalhadores. Eles são trabalhadores, é só você pegar a história do Brasil. Exatamente, começou pelos bandeirantes, né? Começou o pau-brasil, subiram as serras de Minas Gerais, descobriram o ouro, os bandeirantes. Eu acho, igual eu falo, eu adoro ir em Goiás. Você anda em Goiás, ali região de Niquelândia e outros lá, você vê os locais onde tinha quilombolas que fizeram a extração, os locais antigos do pessoal fala, aqui era antigo bandeirante, você vai lá e vê. Você vai para Rondônia, você vê a Madeira Mamoré lá, então Amapá também tem. Amapá, então você olha tudo, as coisas, você tem a mineração está ali. Se você pegar todas as grandes minas de ouro, o negócio foi descobertas por garimpeiro. Por garimpeiro, exatamente. Foi descoberto por atividade aquele. E ele conhece.
Ele pode não ter um conhecimento jurídico, técnico, mas o conhecimento a vivência dele não tem... Pode pegar qualquer geólogo, qualquer engenheiro que não bate. Se ele falar que tem. Tirando essas fofocas que muitas vezes aparecem, não é garimpeiro. Aí os invasores que vão invadir, igual já aconteceu aqui no Mato Grosso. Eu vou te contar uma história legal também, dessa história que você falou que garimpeiro conhece. Teve uma situação, aconteceu lá em Novo Mundo, ali perto de Peixoto de Azevedo. Juntaram uns 4 geólogos, começaram a fazer pesquisa em uma área e nessa pesquisa um garimpeiro falou, esquece isso aí, nesse lugar que vocês estão mexendo aí não tem ouro. E eles não acreditaram no garimpeiro e mexeram e perderam dinheiro e realmente não tinha ouro. Depois, próximo dessa área, foi um garimpeiro lá e tirou ouro. E essa história é verídica. Eu não vou te contar agora o nome das peças, mas você conhece. Vamos lá. Então o garimpeiro realmente tem esse conhecimento da atividade dele. Ele conhece, não adianta. Ele tem o conhecimento ali da região, ele vem passando muitas vezes gerações que passou. Exatamente. Então não tem, eles trabalham muito, são pessoas muito trabalhadoras em qualquer atividade de mineração, são muitos. O minerador, ele é trabalhador igual ao agricultor. Os dois não tem, um é mais, um é menos, não. Os dois trabalham de sol a sol. E são 2 atividades que uma antigamente era mal vista, agora bem vista, e agora nós temos que desmistificar essa visão. Igual você está falando do Pará, eu fui visitar um local e o pessoal tinha até uma estrutura. Eu falei, mas por que vocês estão batendo tudo direto, já você pega direto? Passa isso numa betoneira, reduz um pouquinho mais. Tem a gente fala, eu não sei o nome, mas é uma depois que cai da betoneira o negócio, uma mesa que chacoalha. Então ela fica chacoalhando. Uma mesa vibradora. Não é a mesa vibratória, assim. Ela segura com o mercúrio, então ela vai segurando mais material. Uma calha, né? Uma calha vibratória. Então, a hora que você mostrou por ele, você falava, nossa, a gente ficava aqui perdendo. Então, é falta de conhecimento. Nós precisamos de centros tecnológicos que ensinem a trabalhar. Fortalecer, de repente, o CETEM para fazer isso, né? Sim. O CETEM está muito longe da pequena mineração. Está lá no Rio de Janeiro, então precisa vir para a região onde realmente ele vai fazer a diferença. Agora, eu gostaria de saber como é que você se interessou por essa atividade. Como é que você escolheu, vou advogar para a mineração? Eu moro numa cidade, ainda moro lá, cidade de 12 mil habitantes no Paraná, na agroindústria, uma usina de açúcar, etanol e bioenergia. Ela começou na década do Proálcool, 1978, 76. Eu acho que a única que sobrou da época do cooperativismo foi lá. E meu pai trabalhava lá como gerente administrativo e ocorreu alguns problemas com na área de algum dos diretores. E falaram, vê o que é isso. Daí eu comecei a estudar. Na época não tinha livros de direito, nada, você tinha que procurar na USP, na PUC, estudando e apaixonou. Porque quando você entra na mineração e descobre apaixonar, aí foi sequência normal do trabalho, dia a dia, e continuando, e foi desenvolvendo. Um conta para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro. E eu adoro falar sobre mineração, sou apaixonado, então não tem. Quem cai na mineração não sai. Mas hoje você não faz a advocacia só para mineração? Só para mineração. Só para mineração? Nós trabalhamos só com mineradores. Mineração de ouro? Não, qualquer mineração. Nós advogamos única e exclusivamente com atividade mineradora. Não interessa a atividade. Por isso que eu estou falando, nós temos clientes de todas as áreas. Aqui no Mato Grosso a maior concentração é no ouro. Paraná é areia, brita e calcário. Rio Grande do Sul nós temos calcário, assim, clientes. Bahia nós temos esmeralda, manganês, ferro, tem de tudo um pouco, diamante. Então a gente então conhece um pouquinho de cada coisa. E no meio jurídico, com seus colegas, no meio da advocacia, o que seus colegas falam dessa escolha de você trabalhar com a mineração? Até hoje eles falam como eu caí e fui. Porque na verdade, igual eu falo, eu advogo para pequenos e médios. Então a gente da assessoria acaba até trazendo algumas ideias que a gente ia ver com um minerador, com o outro, passando, fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo, tenta isso, tenta aquilo. Então você... Até ajudando no melhoramento do processo. Então, igual eu falei, nós temos em toda a área, Paraná ali cresceu bastante também. O pessoal não sabe, Paraná tem ouro, tem mineração de ouro, tem na região de Campo Largo ali tem a mineração de ouro, pequenas, mas tem. Tem diamante no Tibagi, no Paraná. Tem cobre,
Tem ferro na Serra do Mar, mas ali já é uma legislação mais restritiva. Um dos melhores ferros do Brasil estão ali também na Serra do Mar do Paraná, mas daí já pega a Serra do Mar, então é um bioma mais protegido. Mas mineração no Brasil tem de tudo um pouquinho. O Brasil é o país que tem mais minérios e comerciais no mundo, então é um player nacional de desenvolvimento econômico. E a gente observa que a demanda por mineração ela só cresce. Um exemplo é o estado de Mato Grosso, que cresceu 13% em 10 anos de mineração. Então, significa que essa demanda ela está crescente e falta realmente até investimento do governo federal de conhecer mais o que temos no nosso subsolo. Isso cabe ao governo federal fazer. Nossas cartas são antigas. A Metamate vai fazer um levantamento aqui muito bom no norte do Mato Grosso. Então, lá onde está as uma expectativa muito grande em cima desse levantamento. Então, você pega geofísica aérea, que tem lugar que é 2.000 metros. Eles vão fazer tem lugar com 200, 500. Então, ela precisa. Eu ainda falei, vocês precisam também fazer aqui não todo no sul, mas pegar a região de Nossa Senhora do Livramento. Aqui é a Baixada Cuiabana, que é muito rica em minério. Eles falaram, realmente vão fazer lá e depois fazer para reconhecer. Para quê? Para você ter uma coisa mais profissional e não só aquele conhecimento empírico, aquele conhecimento estratégico antigo. Então, é isso que precisa. Precisa desenvolver e investir. Estão fazendo. O Mato Grosso, vou dar um exemplo. O pessoal fala, Mato Grosso é só ouro. Não. 2022, a mineração de ouro caiu 12% no Brasil. E alguns estados cresceram. O primeiro foi São Paulo. São Paulo não tem ouro. São Paulo cresceu 31%. O segundo estado que mais cresceu em mineração em 2022 foi Mato Grosso, com 8%. Se o ouro caiu 12%, então quer dizer que não foi ouro. Então nós estamos lá, vamos falar Nexa, que quando vai mudar bastante, os corretivos de solo, os agregados da construção civil. Então o pessoal esquece da areia. Esquece do cimento, que vai o calcário, vai outros minerais junto, a cal. Então tem tudo, argila, brita, areia. Então isso cresce. Cresceu... Água mineral, né? Cresceu o desenvolvimento de construção, rodovias e a construção civil, aumenta o PIB. Então aumenta tudo no estado. E tem que desenvolver mais minério. E quando falamos também de terras raras, são minerais usados para tecnologia, né? A maioria deles. A primeira vez que eu escutei o termo terras raras, eu falei, gente, o que é isso? Eu também terras raras. Intrigado. Vamos saber que são elementos que estão na tabela periódica, são 7 elementos da tabela periódica, muito difícil de se achar, e quando se acha num local só. O maior produtor mundial e quem administra isso é a China, o segundo maior produtor é o Brasil. Olha e ainda está em crescimento. Igual eu falo, a gente não pode esperar esse sistema antigo. Às vezes fala, novas tecnologias, novos materiais. Nós temos o nióbio, nós temos o lítio, mas estão falando em grafeno para baterias, novas tecnologias e desenvolver. Não vamos só esquecer em energia limpa. Para o Brasil, tudo bem, mas eu vejo muitas vezes tecnologia limpa para a Europa. Então, mas de onde vem a maioria da energia deles? Ou é do carvão ou é do petróleo, para gerar energia ou energia nuclear. Então, vai virar o quê? Então, é umas coisas que muitas vezes, igual eu falo assim, ovo faz mal, ovo não faz mal. Carne de porco faz mal, carne de porco. Então é muito recente nessa tecnologia. E é muito relativo, né? Então tem que o pessoal ir com calma. Mas energia solar, energia eólica é aí sim, outra matriz energética. Então eu vejo o pessoal muito investindo em carros elétricos. A hora que você tirar, tudo bem, você vai tirar quantos quilos de material em recuperação, o regresso desse material estruturado existe. Mas eu acho que isso ainda é uma coisa, imposição econômica porque eles precisam lá para não ficar vinculado ao petróleo e aplicar. O petróleo nunca vai acabar, ele vai perder a sua atividade como combustível, ele não tem como você viver também a nossa atividade. Tem muitos subprodutos que vêm, plástico é um deles, só para dar como os polipropilenos. A parafina de uma vela que você tem na sua casa lá, você acha que é rudimentar? Não, a vela vem do petróleo, é um subproduto do petróleo, ninguém sabe. E a mineração também. E essa transição energética que a gente está passando, e o futuro mesmo da tecnologia passa pela mineração. Se não tiver os minerais necessários para atender essa tecnologia e o que vem por aí para desenvolver a vida humana na Terra, tudo isso passa para mineração. Se tiver mineração, a gente não vai evoluir.
só chegamos até aqui por causa da mineração. E nós estamos crescendo geometricamente, né, na tecnologia. Quando vou falar, eu sou já um pouquinho velhinho, né, 45 anos. Estamos na mesma faixa de idade. Então era que ele brincava na rua, ainda telefone só quem tinha era casa de rico. Você falava, era um sonho o dia que você falar vendo a pessoa. Você achava que lá era ficção científica. Hoje é realidade. Hoje já estamos falando em implantes de telas nos olhos para voltar a enxergar. Os computadores já cresceram, já estão o computador quântico, que ele faz cálculos em bilhões. Hoje em dia ele é economicamente viável, mas como quer o tamanho do antigo computador, quer o tamanho da nossa sala, um computador quântico, ele tem que trabalhar não sei quantos mil graus abaixo de zero, faz milhões de... Calma, nós estamos no começo. Então nós temos muito para crescer. E isso só depende também da atividade minerária para criar novas tecnologias. A gente está chegando já na parte final do nosso podcast. Foi uma satisfação bater esse papo contigo. Vou deixar o espaço aberto para que você venha mais vezes. É um assunto apaixonante, como você falou. E a cada podcast que a gente faz aqui, a gente consegue agregar mais para quem nos vê e nos ouve nos nossos canais. Então, eu deixo o espaço aberto para que você venha mais vezes e trazer mais conteúdo para a gente aqui. Obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui conversando com você. Convidar nós vamos, eu sou daquele que convida, passa lá em casa, eu passo. Se convidar eu apareço. Só falar assim, traz a cerveja. Não precisa nem falar traz a cerveja, vamos conversar. Já tá bom. O restante já tá bom. Gente, eu conversei aqui com o advogado Valmor Brem, um especialista em direito minerário, um papo super legal. E a gente convida você que assiste a gente toda semana para ajudar a gente a chegar mais longe, a chegar em pessoas principalmente que não conhecem a mineração, para que a gente possa penetrar numa outra camada social, porque mineração faz parte da nossa vida desde o momento em que acordamos até quando vamos dormir. E aqui a gente fala sempre no nosso podcast, mineração é essencial. E antes de encerrar, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, a FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso, a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável e o Instituto Somos do Minério. Um abraço a todos e até o próximo episódio do Podcast Mineral.